ar mais um No Alvo. E os apresentadores dessa semana é o Júnior Totti. Seja bem-vindo, Júnior. Obrigada, Ana. A Bruna Cunha, que estava sumida, né? Obrigada, Ana. E o No Alvo de hoje é o Edipo Azevedo, diretor do Cena Voraz, professor de inglês. E para começar, a gente já vai jogar as perguntas, viu, Edipo? Tá bom. Você nasceu aqui mesmo? Você sempre foi daqui? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu nasci de Assis. Eu nasci em Assis, perdão, eu sou natural aqui de Assis mesmo. Mas eu cresci na usina Nova América, né? Que é uma grande usina sucroalcooleira aí que agora mudou, né? Tem outra empresa administrando. Mas eu cresci no sítio, praticamente aqui pertinho de Assis. Ô, Edipo, e desde criança, assim, você tem essa questão de gostar de teatro? A gente vê até que você trouxe um colar aqui, que está pendurado. Você sempre gostou de teatro desde criança? Sempre foi uma paixão. Inclusive, começou na infância, né? Nessa época em que eu disse para vocês que eu morava na Nova América, né? Tinha um grande projeto lá, que até pouco tempo ainda funcionava aqui na cidade de Assis e região, que é o Projeto Futuro, né? Em que eu tinha familiares meus, as minhas irmãs que participavam desse projeto. Eu era muito novo, não conhecia, não queria participar, né? Mas eu sempre ia com elas, eu sempre estava presente nos ensaios, eu sempre... Então, assim, o que eu conheço de direção teatral, o que eu conheço de produção de espetáculo, né? Eu aprendi muito, muito novo mesmo, com 6, 7 anos, sentado numa mesa de sinuca, num salão de festas, olhando a Marli Pedraza dirigir, né? Eu olhava e já pegava o jeito, assim, né? A gente vai acostumando, né? Você, enfim, você aprende o que é certo, o que é errado, quando ela criticava, né? Quando podia melhorar. Já começo de tudo, né? Então, a gente vai descobrindo, né? Eu acho que, enfim, não tem outra forma melhor para aprender do que na prática, né? E Edipo, você era uma criança arteira, você era uma criança mais quieta, reservada? Bom, acho que como toda criança que cresce no sítio, né? Lá não chegava a ser assim, um sítio e tal, mas a gente crescia com o pé no chão, né? Crescia com brincadeira mesmo de criança, de roça, né? Então, era muito bom, era muito gostoso e entrava para dentro 6 horas da tarde com terra até na alma, né? E eu acho que isso é muito saudável. E a gente não vê isso nas crianças de hoje em dia, né? O que você mais gostava, assim, de brincar quando você era criança? Cara, de tudo. Eu tinha muito carrinho, inclusive meus brinquedos eu guardo até hoje. Né? Agora estão chegando alguns sobrinhos aí, eu acho que eu vou perdê-los, mas tudo bem. Vai né? perder tudo já. Então. Mas assim, tudo. Eram muitas famílias morando, né, na Nova América na época, então a gente cresceu muito junto, era muita criança, né? Menina e menino, então assim, era muito bacana. Não tinha assim, uma brincadeira preferida, né? E essa paixão sua por super-herói, que eu sei que quando você me deu aula sempre gostou. E isso vem da infância também? Vem. Na verdade, assim, esse respeito, essa consideração pela figura dos super-heróis, né? Ela começou depois que eu comecei a trabalhar, que eu comecei, no fim da minha formação, a dar aula de língua inglesa, né? Eu acho que a figura dos heróis, ela é uma coisa muito forte da cultura popular norte-americana, né? Então, são ícones muito pop. E como eu sempre gostei dessa questão da cultura pop, né? Eu acabei, assim, estudando um pouquinho, de vez em quando você vai lá, você compra um livro que fala sobre a questão dos super-heróis da filosofia, né? Sobre a perspectiva dos super-heróis na história, no que está acontecendo no mundo, e etc. Então, eu fui estudando cada vez mais, porque eu acho que era um meio, como você mesmo falou, né, de me aproximar dos meus alunos de língua inglesa, né, de fazer a minha profissão, de fazer a minha prática de uma forma mais prática, mais efetiva mesmo. Né? Acho que é isso. Ô, Edipo, e você estava falando assim, que você morava onde tinha muita criança, a galera morava tudo junto, assim. Qual que era a brincadeira principal que vocês tinham na sua infância, assim, que você brincava com seus amigos? Tinha muita coisa, entendeu? Acho que todas as brincadeiras que você imaginar, assim, sabe? Que as crianças de antigamente faziam. Dedão, né? Arrancar a ponta do dedão, era betes, entendeu? Era andar nas calçadas de roller e quase se matar. Era pular nos olhos d'água, nos reguinhos de água que tinha lá, entendeu? E as mães brigarem com a gente. Então, assim, a gente fazia muita coisa mesmo. Foi uma infância muito saudável, graças a Deus.
Eu costumo dizer que é um presente, assim, né? Quando a gente é criança, a gente não entende às vezes. Por que que os familiares todos moram na cidade e a gente mora, né, no sítio, por exemplo, né? Aqui não tem tal coisa. Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que ir para a cidade. É uma coisa que hoje em dia, o acesso é fácil, né, a tudo, principalmente com o advento de internet aí, né? Tudo é mais facilitado para todo mundo. E na época a gente não tinha muito isso, né? Mas hoje, assim, olhando para trás, eu acho que faria muita diferença na vida de todo mundo ter essa infância, mais infância mesmo, né? Longe dessas referências de adulto, entendeu? E crescer tendo ao seu redor brinquedos apenas. No máximo, um Castelo Rá-Tim-Bum na televisão, né? Ou uma TV Colosso, por exemplo, né? Mas não só com celular e internet e tal, acho que isso faz a diferença. É um sinal dos tempos e a gente ainda vai colher os frutos disso, né? Espero que sejam bons, porque também podem ser. Tem alguma cicatriz, assim, da época? Tem uma história engraçada. Eu tenho uma cicatriz no pé, acho que no momento não dá para mostrar para vocês. Que o meu pai, de tempos em tempos, ele costumava limpar, porque a gente tinha um quintal imenso, então ele plantava milho, ele plantava mandioca, ele tinha a horta dele e tal. Então, quando ele chegava do trabalho, a gente estudava meio período e ficava meio período em casa, né? E aí ficava com as minhas irmãs e tal. Então, quando ele chegava do trabalho às 5 e pouco, 6 horas, eu grudava nele, mas ele ia fazer o serviço, né, da roça, as coisas que ele tinha ali para fazer. E trabalhava na indústria, né? Trabalhava na Nova América, mas ele sempre tinha as coisinhas dele para cuidar lá, os animais e tal. E aí eu lembro que um dia ele fez um monte de lixo e colocou fogo, que era muito comum naquela época, né? Enfim, era terra, fazia-se isso de uma forma responsável. Não como as pessoas fazem hoje, sem pensar nos danos que isso pode ter. E aí eu comecei a brincar com fogo, a bater uma vareta assim no fogo, e ele falou, pare com isso, e eu não parei, e tinha uma garrafa PET derretida, né, no meio do fogo, e essa garrafa pulou em mim. Então eu tenho aquele plástico verde horroroso derretido, colou no meu pé, na minha perna, então eu fiquei com uma marca no pé, uma marquinha. Hoje é quase imperceptível, mas eu tenho essa marca que na época, nossa, chorei horrores, e ai meu Deus, vou perder o meu pé, coisas de criança, né? Mas foi uma lição, assim, não deixou de ser, né? Quando o pai fala, a gente obedece. Por falar em família, a gente tem um depoimento especial da sua irmã. Vamos dar uma olhadinha. Falar do Édipo, não falta roteiro, não falta assunto. Eu sou a irmã mais velha de 3 irmãos. Ele é o caçula. Quando ele nasceu, eu tinha 9 anos. Então, já desde a concepção de nome, tem história para contar. O Édipo, ele tem esse nome porque ele nasceu em 88. O ano da novela Mandala. Aqui vai ter o público que está assistindo esse programa vai ter uma certa dificuldade de lembrar, de saber. Mas nessa novela, ela era uma novela relacionada àquele mito grego, né, do Édipo, e quem fazia o personagem era o Felipe Camargo. Aí vai meu pai querer Édipo e a minha mãe querer Felipe, do ator, do Felipe Camargo. Resultado, o nome do cidadão é Édipo Felipe, né? Então, com isso, ele vem aproveitando. Aí não é à toa que gosta tanto de teatro, dramaturgia e tudo mais. E aí, uma outra coisa que eu queria contar, e vocês peçam para ele explicar isso, por favor, se tiver oportunidade, é a história de um recipiente que ele guardava, talvez não fosse nem com carinho, mas assim, com muito cuidado, né? Esses recipientes de plástico com tampa, coisa de bar, que, minha gente, era cheio de doce. E biscoito, e salgadinho, e bala, e doce. E ele cuidava daquilo como se fosse o maior tesouro dele. E eu estou falando aí de coisa de 4, 5 anos de idade, né? Então, só aí já dá história para manga. As discussões, as brigas. Quem comeu? Quem abriu? Comeu metade, deixou o resto, né? Então, só aí já era divertido. Ele mantinha esse pote na cabeceira da cama dele. E aí, eu acho que de recado, de mensagem, é como eu acabei de dizer, cada dia tem sido muito bom, né? Há 9 anos. A gente faz muita coisa junto, ele é professor, eu também fui professora há bastante tempo, então a gente se identifica muito nesse sentido. Ele gosta de comunicação, ele gosta de educação, a gente gosta de arte, né? Ele até fala muito que tem um carinho pela arte, por teatro, por conta do que ele me acompanhou quando era criança e tal. Então, o legal é isso.
cada dia vale muito a pena, cada hora vale muito a pena, cada minuto vale muito a pena. E eu sempre costumo dizer, né? A gente costuma dizer que se não for divertido, deixa de lado. E cada coisa que a gente faz, vamos continuar fazendo e dizendo que Deus está vendo. Vai encerrar com um beijão, voto de muita saúde sempre, sucesso e prosperidade aí pelos palcos da vida. Um beijo, te amo. Legal, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. É parceria, né? Eu acho que essa é a palavra, né? E é uma parceria que transcende, né? Então, assim, como ela mesmo disse, foi uma referência, né? Eu conheci teatro através dela e da nossa outra irmã, da Mari. Cresci vendo ela tendo indicações como melhor atriz em Federação da Alta Paulista de Teatro Amador e etc. E eu acho que quando a gente vê, né, meu pai também fazia, meu pai acha que foge disso, mas não. Eu cresci vendo meu pai fazer teatro também, umas coisas mais assim, enfim, coisas de comunidade e tal, né? Mas eu acho que é isso. A Viviane, a gente tem a mesma paixão. Ela me ensinou a ter a mesma paixão, né? Eu tenho livros, né? Eu tenho CDs que, assim, de coisas que são arte pura e que ela me deu quando eu ainda não entendia o que era isso, né? Não entendia o que podia ser um referencial cultural. Então, assim, da mesma forma que os meus pais me ensinaram muito de valores e da pessoa que eu sou hoje, né? Das coisas que eu carrego comigo de ética, de moral, de como ser um homem, né? Ela também me ensinou e serviu de muito referencial para mim, porque ela também já tinha passado por essa escola dos meus pais, né? 9 anos antes. Então, assim, eu aprendi muito com ela e venho aprendendo cada vez mais e eu sei que isso vai demorar para acabar, se Deus quiser. Acho que é isso. E essa história do pote que fica na cabeceira da cama? Eu acho que é outra coisa também. Enfim, eu acho que é uma questão de educação, cara. Conforme eu disse para vocês, eu tenho meus brinquedos guardados até hoje, né? Hoje a gente tenta fazer de várias formas possíveis, com o nosso trabalho no teatro, doações e coisas que ajudem o próximo e tal, mas eu acho que eu sempre tive, uma das coisas assim que eu mais peguei da minha infância, essa questão de você ter responsabilidade com relação às suas coisas, de você guardar para você ter, né? Então, aquela coisinha da cigarra e da formiga, né? Então, eu acho que essa é uma lição que eu aprendi muito cedo, né? Tem gente que vai aprender um pouco mais velho, então eu tinha isso. Eu era uma criança, como todo mundo pode perceber, né? Eu era uma criança muito gordinha, né? Não adorava uma guloseima, entendeu? E aí, continua assim, mas enfim. E aí eu lembro que quando a gente ia para supermercado, ou quando a minha mãe ia às compras e tal, ao passo em que todo mundo queria brinquedo, eu queria doce. Né? Então eu falava, eu quero doce. Mas qual você quer? Aquele, aquele, aquele. Então, assim, tudo, né? E aí eu guardava esses doces. Né? Eu guardava isso dentro de um potinho, dentro de uma sacola, né? E ninguém podia tocar naqueles doces. Quando alguém me pedia muito, eu dava um pedacinho só de alguma coisa. Né? Então, aqueles doces ficavam lá, eram aqueles brinquedinhos com aquelas bolinhas coloridas de açúcar. Né? Acho que vocês não vão lembrar disso, porque não é do tempo de vocês, mas enfim. Hoje ainda tem, se você procurar, mas... E eram uns brinquedinhos assim, e biscoito, e bala, e chiclete, eu guardava aquilo num pote. E como elas ainda eram crianças nessa época, né, pré-adolescentes, entendeu? Elas viviam pedindo, e eu falava, não vai pegar, porque é meu, vocês já ganharam de vocês. Se vocês comeram, o problema não é meu. Só que, às vezes, elas pegavam sem eu perceber. E eu sempre tive essa observação meio aguçada. Ficava olhando, então, eu já brigava, já chamava minha mãe, aprontava aquele escândalo, falava assim, olha, alguém mexeu aqui. Quem foi? Entendeu? Porque você via um pacotinho aberto, alguma coisa assim. E, assim, hoje lembrando... sei lá, lembrando disso que a Viviane falou, é ridículo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho tão puro, porque é uma coisa de criança, né? Porque aquilo, às vezes, estragava lá dentro, perdia a validade. De tempos em tempos, minha mãe pegava aquele pacote, deixa eu dar uma olhada nisso aí. Não, isso aqui vai pro lixo. Mas, mãe, meu doce, que eu guardei tanto. Não, eu compro outro, isso aqui já está vencido, entendeu? Tem que jogar isso no lixo. Então, assim, é uma coisa que eu carrego para mim até hoje, para certas coisas, né? Eu acho que certas coisas têm que ser vividas naquele instante, naquele momento, e certas coisas podem ser guardadas, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, eu acho que, apesar de ser uma coisa, assim, extremamente boba, eu estava aprendendo já. Né? Eu estava levando altas lições ali, tanto delas quanto do meu pai e da minha mãe, né? Então acho que é isso.
Ué, tipo, a gente vai fazer um breve intervalo, mas na hora que voltar, a gente ainda vai falar um pouquinho de criança, porque criança gosta de super-herói e diz que tem super-herói que é músico, e diz que tem um super-herói que veio aqui para Assis. Você foi assistir esse show, mas vamos deixar para a hora que a gente voltar do intervalo. Tá bom. Voltamos com o No Alvo. O nosso alvo dessa semana é o Edipo Azevedo. E Edipo, quando eu chamei o intervalo, eu falei que tinha um super-herói que era músico, que você foi no show, até hoje deve gostar. É uma foto que a gente está vendo ali agora. Na 13ª edição da Ficar, a Sandy Júnior veio aqui na Pracis, né, Edipo? Isso. Como que foi nesse show para você? Ah, foi fantástico. Foi fantástico. Era uma época em que eu gosto muito deles, né? Eu gosto muito dela. E era uma época em que eles estavam no topo, né? Na crista da onda aí dos números, né? Fonográficos no Brasil. E foi muito bacana. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de vê-los, né? E foi muito legal mesmo, aquela coisa de criança, né? Mas eu mal sabia que, enfim, não seria só uma coisa de criança, né? Que é uma admiração, assim, e um respeito pela arte que eles produzem, pelos artistas que eles são, que dura até hoje. É um sucesso, né? Toda criança gostava de Sandy Júnior e até hoje temos os fãs deles, né? Eu acho que, assim, se a gente for parar para pensar em números e tal, às vezes a gente comenta com os alunos, com a molecada mais jovem, eles até sabem, né, de quem a gente está falando, mas eles acham que é coisa do século passado. De fato é, né? Quase. Mas, assim, é engraçado a gente observar, porque esse respeito que eu tenho por eles, pela marca, pelo produto cultural que eles eram, sempre foi muito forte. Porque em função do tempo, né, que eles ficaram aí no topo, né, em função das músicas, da pureza da arte que eles produziam, né, da seriedade com que eles desenvolviam o trabalho deles, apesar de terem começado muito novos. Então, para mim, sempre foi exemplo, assim, né, sempre foi muito bom acompanhá-los, né. Voltando um pouquinho ao depoimento, a sua irmã Viviane, vocês trabalham junto no Cena Voraz, né? Isso. Fala um pouco sobre esse projeto. Bom, o Cena Voraz, ele começou na prática mesmo em 2012, né? As raízes dele são um pouquinho mais longínquas aí, de 2008, quando eu comecei a desenvolver um projeto de teatro, né, dentro da ETEC Pedro da Arcádia, aqui a unidade do Centro Paulo Souza aqui de Assis. E aí, no ano de 2009, eu e Viviane fizemos um curso de direção teatral em Piracicaba, né? Foi um curso bem bacana e tal, em que nós, na conclusão do curso, fizemos uma adaptação de Nelson Rodrigues, que eu gosto bastante e tal, e nós estabelecemos uma missão, né? A gente olhou aí, um na cara do outro e falou, ó, vamos fazer um combinado, né? Vamos fazer uma promessa um para o outro. Um espetáculo em Assis, de porte amador, certo? Enquanto a gente conseguir. Nem que seja um dirigindo o outro, né? E a partir daí a gente continuou trabalhando um pouquinho na escola, daí a gente viu que o negócio estava, enfim, ganhando um pouquinho mais espaço dentro da cidade, né? O pessoal da FAC sempre passou a indicar o trabalho da gente, a dar apoio para a gente no que a gente costumava desenvolver. E aí foi quando nós saímos da escola, né, onde nós nascemos, e aí estamos aí já entrando, acho que no 8º ou 9º espetáculo, se eu não me engano, a gente está prestes a completar 10 anos de caminhada, porque desde o começo a Vivi trabalha comigo, né? E é uma parceria, assim, que a gente, como ela mesmo disse, né, eu acho que a gente está aprendendo e é só o começo, né? A gente se diverte muito e a hora que não tiver mais graça a gente vai parar. E pelo jeito vai demorar um pouquinho, né? Então, assim, é um grande hobby, é uma grande paixão. Só que a gente tenta fazer com a maior seriedade possível, né? Porque não deixa de ser uma escola, não deixa de ser uma oficina para muita gente aqui da cidade, da região, que nunca teve acesso ao teatro. A né? sua outra irmã também trabalha com vocês, né? No Cena Voraz. Faz algumas participações. Às vezes ela colabora com a gente, né? Porque ela faz vários projetos como designer, né, de interiores e tal, então sempre ela está dando uma força para a gente aí na questão dos cenários e tal, né? Ué, tipo, e você fez muitos amigos e até hoje tem muitos amigos. E dizem esses amigos que você dá muita oportunidade para o pessoal no Cena Voraz. Tem um amigo em especial que vai falar um pouquinho sobre essas oportunidades para você. Vamos dar uma olhadinha nesse depoimento. Bom, o Edipo, ele era meu professor de inglês, mas para mim ele nunca vai ser professor de inglês. Para mim ele sempre vai ser o meu professor de teatro. Porque desde quando eu conheço ele, em 2008, que a gente se conheceu, ele
eu comecei a participar do projeto dele de teatro, o Cena Voraz. E ele foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de subir no palco pela primeira vez. Dá até hoje a oportunidade de eu subir no palco todo ano, praticamente. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu sou extremamente agradecido a ele. E ele é uma pessoa que eu admiro muito, muito, muito. Ele é super talentoso, ele é meio doido da cabeça, mas a doidice dele ajuda ele a ser tão talentoso e criativo como ele é. E além de tudo isso, ele é muito sonhador também. Eu sei que toda vez que ele escreve um roteiro ou que ele começa a produzir um espetáculo, dirigir um espetáculo e chamar pessoas para participar daquele espetáculo, eu sei que ele está colocando um sonho dele em pé, que ele está construindo um sonho. E o meu maior prazer é participar da construção desse sonho, porque o sonho dele começa a virar o sonho de todo mundo, o sonho de nós, todos que estamos participando do projeto junto com ele, que são, em média, de 15 a 20 pessoas. É muita gente participando e muita gente que trabalha apaixonada fazendo aquilo que faz, porque ele consegue transpor esse sonho dele para todo mundo que participa e todo mundo fica muito animado para fazer. E essa animação se dá pela confiança que ele deposita na gente. Eu até tenho uma história, 5 anos atrás, em 2010, quando eu fiz a minha primeira peça, que eu tinha um personagem maior, que eu falava bastante. Eu não queria participar, não queria subir no palco, eu queria fazer produção junto com ele. E aí ele estava fazendo os testes de elenco lá e de personagem para poder saber quem ia fazer tal personagem. E ele me chamou para fazer o teste e eu fiz qualquer coisa lá porque eu não queria subir no palco mesmo. E tinha um amigo nosso lá que era o Vitor Gomes, que era um rapaz super talentoso também, que ele deu o papel de Cid para ele fazer no teste. E aí ele fez o papel e fez perfeitamente, ficou perfeito. Aí todo mundo falou, não tem problema, ele vai ser o Cid, já está tudo certo, né? O Vitor vai ser o Cid. E aí passou um tempo, passou umas 2 semanas, ele foi apresentar o resultado para a gente e ele falou que eu ia ser o Cid. E aí eu fiquei assustado, fiquei sem acreditar. Falei, como é que eu vou fazer uma coisa que eu nem... eu não estava preparado para aquilo. Mas eu aceitei o desafio, fui atrás. A nossa preparadora de elenco, a Viviane, estava sempre comigo, me ajudando a aprender a falar, a gesticular, a poder pegar os trejeitos do personagem mesmo. No fim, que a gente ficou um tempão ensaiando, e aí chegou no dia da apresentação, deu tudo certo e todo mundo gostou. E eu superei esse desafio. Para mim, foi um desafio que ele pôs para mim e que eu consegui vencer porque ele acreditou. Quando ele me deu esse papel, eu sabia que ele estava acreditando no meu potencial. E aí eu tentei fazer por merecer. Eu já falei isso várias vezes e falo e repito, quando eu crescer, eu quero ser como você. Criativo, que faz tudo do começo ao fim e que consegue envolver dezenas de pessoas no projeto seu todo ano, que é uma coisa de quem sabe fazer mesmo que está fazendo. Então, é isso aí. Sucesso. Começaram alunos, né? Hoje são amigos. Eu acho que isso aí é ser voraz, né? Eu acho que a gente está conseguindo, graças a Deus, mudar aí algumas pessoas minimamente, né? E o Helder é um exemplo, né? De um cara que entrou lá na escola, que sempre foi um bom aluno, né? E depois começou a trabalhar com a gente e saiu, começou a fazer faculdade aqui na FEMA, né? E aí depois de um tempo ele procurou a gente e falou, gente, eu quero voltar, né? Agora dá, eu quero voltar. E assim, que sempre surpreende, né? Essa paixão dele por estar em cima do palco, por fazer desde 3 pessoas até 300 rirem e se divertirem ou se emocionarem, é uma coisa muito forte, é uma das nossas filosofias, né? Eu acho que isso é ser um voraz, né? E é isso que eu e a Viviane a gente tenta discutir e trabalhar junto com esse pessoal que está com a gente, né? Que graças a Deus está crescendo cada vez mais e de outras cidades a gente está podendo levar, né, esse hino aí para outras pessoas. Então isso é muito bacana, né? Ele já deixou claro para a gente aí há um tempo atrás, num texto que ele mandou para a gente, que ele quer estar no palco, né? Ele não quer fama. Ele não quer, enfim, fazer novela numa emissora. Ele quer estar em cima do palco, ele quer por um momento viver outra vida que não é dele e fazer as pessoas viverem e acreditarem naquilo junto com ele. Então eu acho que estamos fazendo a lição de casa direitinho, né? Acho que é isso. O resultado está aí. Eu tive a oportunidade de fazer uma participação especial quando ele fez o Cid. Realmente ele saiu muito bem, tem talento para continuar nessa vida. É isso aí, é isso aí. O que esse projeto representa hoje para você?
enfim, eu acho que, como a Viviane falou, né, é muito bacana, é muito importante para a gente, né, a altura da voz que a gente tem conseguido projetar aí dentro da nossa região, né? Vocês, mais do que ninguém, fazendo o trabalho que vocês fazem, vocês sabem o quanto é difícil, né? Trabalhar com cultura, né? Sem ficar aí amparado, sem ficar escorado em leis de incentivo fiscal, em incentivos do próprio governo, seja municipal ou federal, sem ficar contando com dinheiro alheio, né? Eu acho que tem muita gente que faz isso e eu respeito, enfim, porque tem gente que faz e faz bem feito, né? Tem gente que, em função da formação, trabalha com isso, né? E vai atrás dessas coisas, mas nunca foi a filosofia do Sena Voraz, né? Nunca foi a nossa vontade, né? Viver disso, né? Nós queremos fazer as pessoas viverem de outras coisas e que esse projeto, que essas atividades com o teatro, que a prática com o teatro, que o estar lá no sábado, todo sábado, das 4 às 7 da tarde, façam, né? Faça elas viverem melhor essa vida delas, essa profissão que elas escolheram, né? Se tem alguém como o Helder, por exemplo, que já disse pra gente que gostaria muito de poder fazer teatro, né? Isso pra gente é uma consequência maravilhosa, é um lucro fantástico, né? E, então, assim, a gente nunca pensou em bilheteria, né? Nossa intenção não é essa, nunca foi. Não foi assim que começou, né? E não é assim que a gente trabalha. Então, a gente costuma falar, né? Se você quer glamour, se você quer riqueza, se você quer fama, você vai procurar uma agência de caça-talentos aí. Agora, exatamente. Agora, se você quer aprender a fazer teatro na raça, sangrar, rir, se divertir, chorar, apanhar, vem com a gente, porque a gente aprende e aprende junto. Então, é muito significativo para nós e para eles. Eles acham que só eles aprendem, mas não é. Cada ano é um desafio, né? Essa questão de você confiar na pessoa, entregar um personagem, e cada projeto novo é a mesma frio na barriga. Será que vai dar certo? Será que vão gostar? Será que não vão? Então, eu acho que essa é a filosofia do Sena Voraz, né? E graças a Deus está dando certo. E o Sena Voraz está fazendo muito sucesso. A gente foi cobrir até o evento Turbulência, ficou sensacional, foi muito incrível. E falando nessa questão de avião, de turbulência, assim, você também foi viajar para fora do país, né? A gente tem até uma foto que mostra que você estava lá, tirando uma foto fora do país. Ah, sim. O que essa foto representa para você, Ed? Foi uma grande conquista, né? Às vezes as pessoas, principalmente por, sei lá, tá numa rede social, elas pensam assim, nossa, olha lá, né? Mas eu ganhei essa viagem, é uma coisa que muita gente não sabe, né? Eu ganhei do próprio Centro Paula Souza, da própria ETEC, que há anos eu estou lá desenvolvendo meu trabalho como professor de inglês. Fiz uma prova para poder conseguir essa viagem, né? Então, para mim, é um grande prêmio, né? Então, eu nunca tive pretensão de viajar. Eu vou fazer letras, vou estudar língua inglesa porque eu quero viajar. Não, gente, entendeu? Hoje em dia, conforme eu disse para vocês, com acesso a tanta coisa, você quer viajar, vai numa empresa aí, parcela em 20 vezes, você vai para onde você quiser. Na próxima sexta-feira, não é impossível, né? Então, eu nunca tive essa pretensão. Eu sempre gostei da questão da língua por outras coisas, por essa paixão por escrever mesmo, né? Então, assim, quando me falaram, quando eu fiz a prova e falaram que eu tinha conseguido, que essa bolsa seria minha, né, junto com outros professores, eu não acreditava, assim, inclusive até hoje eu não acredito. Eu morei um mês lá, fiz um curso maravilhoso, um treinamento para professores de inglês mesmo, né, eu não fui estudar língua, e assim, até hoje eu preciso às vezes ver um outro souvenir que eu trouxe dentro de casa, pegar uma foto como vocês pegaram, para lembrar, para acreditar, falar, meu, isso aconteceu. Porque eu acho que em função dessa falta de pretensão, eu tenho que ir, senão eu morro, né? Eu acho que eu aproveitei tanto. Então eu estudei, fica aí até uma dica, né? Eu estudei muito do lugar, da cidade, que foi Londres, né? Antes de ir, para eu poder vivenciar, para eu poder aproveitar ao máximo. Porque eu não sabia, né? E eu ainda não sei se um dia eu vou voltar. Então eu tinha que pegar tudo que eu podia daquele lugar que eu estava. Então acho que foi exatamente isso que eu fiz e foi muito bacana, foi muito legal, foi uma das coisas mais maravilhosas da minha vida, assim. Eu acho que todo mundo devia passar por essa experiência porque amplia de uma forma, né, o seu conhecimento de mundo, a sua relação com as pessoas, a questão do respeito com relação à alteridade, né, de você considerar o outro, que é assustador. Você passa a ser mais observador, né? Eu acho que é isso. O que mais te chamou a atenção lá? É maravilhoso, eu acho que assim, nossa, as pessoas falam, você ficaria lá, né, não, eu acho que, enfim, eu sou brasileiro, eu gosto muito disso aqui. Nós temos muitos problemas, sim, né, mas eu acho que fugir da raia não é o jeito de resolver, né, porque tem gente, inclusive, aqui que precisa da gente. Vocês estão estudando, vocês sabem disso,
né? Nós temos uma vantagem, às vezes, sobre muitas pessoas que não têm acesso ao conhecimento, né? Que não têm acesso a essa clareza com relação aos assuntos como vocês têm, por exemplo. Então, eu acho que a função nossa, né, tanto de professores, quanto alunos, quanto de formandos, é pegar tudo isso que a gente está aprendendo e tentar mudar, né, o que a gente está vivenciando aqui. Mas eu acho que, enfim, é um lugar lindo, é um lugar maravilhoso, que respira cultura, né? Museu tem em toda a esquina, entendeu? E eu acho que até pela questão da imersão na língua, eu acho que fez muita diferença para mim, como professor, de você perder aquele medo, de você perder aquela insegurança, né? De eu descobrir que eu sabia muito mais do que eu imaginava, porque na ida eram 12 horas de viagem, né, no avião, e eu não consegui dormir, né? Eu não dormi, porque eu falei, meu Deus, como é que vai ser essa derrota, meu Deus do céu? Eu vou chegar lá, não vou conseguir falar, entendeu? Eu vou ficar no aeroporto e já vou querer voltar para trás. E foi tranquilíssimo, foi fantástico, assim, sabe? Você conversar. Eu morei com uma senhora de 83 anos, que na época tinha a idade da rainha, e ela me acordava de madrugada para conversar comigo. Então, assim, a gente sentava na mesa, ficava tomando chá, falamos de música, falamos de futebol, falamos da vida da rainha, falamos da morte da princesa Diana, coisas assim que eu falava, meu Deus, que experiência é essa? Aqui você né? não conversaria sobre Então, essas coisas. não, porque nós temos acesso a muita coisa que a mídia traz para a gente, mas estando lá, estando com um nativo, né, falando da questão do ponto de vista que eles têm da cultura, da política, da própria realeza deles, então é uma coisa assim que eu mudei muito o meu ponto de vista, porque eu estava falando, assim como quando eles vêm para cá, e eles vêm discutir com a gente, por exemplo, a questão da política, né? Mas tipo, como é a política no Brasil? Mas, Ed, e esses desastres ambientais que estão acontecendo aí no Brasil? Como que o governo costuma conduzir isso? Então, nada melhor do que a gente para falar sobre o que acontece. Porque eu acho que jornal nenhum, né, por mais imparcial que seja, né, ele consegue, enfim, mostrar e captar essa verdade. Né? Porque sempre há uma filosofia por trás disso. E, às vezes, essa filosofia é muito boa. Né? Vocês estão se formando para isso, acho que vocês com certeza podem falar disso melhor do que eu. Né? Mas o ser humano, esse contato, essa troca, né, com relação às experiências é muito importante. Né? Para você saber das coisas, para você aprender novas coisas. Né? Edipo, e precisa estudar muito para chegar, como você falou nisso. Né? Eu já estudei no ETEC, você já se passou por aluno, hoje é professor. Na sua época de ETEC, tinha uma pessoa que era um professor de matemática lá, que o povo morre de medo dele, que é o Orlandão. Mas depois que você passa o tempo estudando lá, a hora que você volta, você vê que ele era um amigo que ajudava muito. Quem que o Orlando representa para você? Nossa, é uma figura fantástica. É um mito, né? Não é um professor. Eu acho que assim, não sei. É uma entidade dentro da escola, né? Da história, né? É alguma coisa assim que, enfim... Falar de ETEC e não falar de Orlando, né? Então, acho que todo mundo que está lá e todo mundo que já passou por lá, não só na ETEC, né? Mas como em outras escolas, como na vida dele em geral, né? As escolas em que ele passou, é uma persona, né? É um personagem, não adianta, né? É um professor, é um grande professor, ele sabe de tudo, né? Então, assim, inclusive até esses dias a gente estava fazendo uma brincadeira que no ano que vem a gente vai fazer um dia em que a gente vai trocar os professores das disciplinas lá na ETEC, né? Então, a gente vai pegar um professor de uma área para dar uma matéria que não tem nada a ver com ele. A gente vai fazer isso pelos alunos, vai fazer uma brincadeira com os alunos. E a gente falou, o Orlando não vale, o Orlando não pode brincar, entendeu? Vale. Porque ele sabe tudo, ele sabe de tudo, né? E ele instiga muito a gente. Então, assim, voltar hoje lá, né? E já está há quase 10 anos lá, e hoje tendo como colegas de trabalho esse pessoal aí, né, juntamente com o Orlando, que foram os meus mestres há um tempo atrás, eu acho que isso é fantástico, né? Isso é de uma vivência, de uma experiência que, assim... Muda o modo de ver, né? O modo de olhar. Muda. Eu acho que é como você mesmo falou, né? A primeira impressão que as pessoas têm dele, de outros professores, é sempre essa. Mas, assim, quando você se forma, não necessariamente numa licenciatura para ser professor, mas quando você... de certa forma, vira um profissional, você passa a entender as mesmas coisas sob outro prisma, né? Sob outra perspectiva. Então, acho que isso é muito importante, né? Hoje eu entendo muito e eu falo para eles, falo, gente, eu já fui aluno. E não é aluno da escola X, da escola Y, é aluno de ETEC, entendeu? Então, você fica muito mais sensível com relação ao cobrar do aluno, com relação ao pedir para o aluno, com relação ao dar para o aluno o que ele precisa, né? Então, acho que isso é muito importante e, enfim, estou aprendendo a tirar proveito cada vez mais, né? É isso. Tipo, a gente vai para um breve intervalo, mas a gente já volta. Tá bom.
no Alvo com o Édipo Azevedo. E para começar esse bloco, a gente tem um depoimento de uma pessoa muito especial. Édipo, é um prazer poder falar para você, sobre você e da história que nós construímos juntos. Eu me lembro de você chegando na ETEC Pedro da Arcádia Neto, em 2002, ainda muito magrinho, tímido, mas extremamente educado, extremamente gentil, e uma característica que sempre nos saltou aos olhos, tanto de docentes quanto da direção, foi a sua proatividade. Você sempre foi uma pessoa que ofereceu resoluções para os problemas e que sempre teve a atitude de buscar a concretização de tudo aquilo que você propunha. Desde então, você tem a minha admiração profunda. Quando você terminou o ensino médio, em 2004, você se ausentou da escola, entrou num projeto futuro, e nós ficamos ansiosos para que você voltasse, porque nós sabíamos do teu potencial como profissional, como ser humano, e nós também nos alegramos muito pela notícia de você ter entrado na Unesp, no curso de Letras, logo que saiu do ensino médio. Foi motivo de comemoração para todos nós lá da escola. Em seguida, nós envidamos esforços no sentido que você voltasse para nós. E para lá, para a escola, você voltou em 2007 como estagiário. Nos auxiliou muito na parte administrativa, no apoio aos docentes e mais uma vez, a minha admiração por você se ratificou. Em seguida, em 2008, você já, como aluno de último ano da Unesp, você já substituiu a professora Fabiane nas aulas de inglês, com grande competência, e já no ano seguinte você se tornou nosso professor efetivo, assim que você terminou o seu curso da Unesp. Então, por todos esses detalhes, a gente vê o quanto você é uma pessoa responsável, envolvida com tudo o que faz. E como professor, você não foi diferente. Você se envolveu de tal forma com os alunos que provocou neles uma mobilização tão grande em torno da arte, da pesquisa, da linguagem, da comunicação, que houve um movimento diferente naquela escola. Os alunos passaram a gostar muito mais da escola a partir da sua atuação. Então, Édipo, eu queria dizer para você que, apesar de estarmos longe hoje, eu já estou aposentada, não estou mais na escola, mas continuo acompanhando o seu trabalho. Sei que é um trabalho extremamente produtivo, porque você é uma pessoa envolvida e extremamente responsável. Então, eu queria dizer, neste momento, que você tem sempre todo o meu respeito e a minha profunda admiração. Édipo, o que a Margarete representa para você? Eu acho que é uma das primeiras referências, né, profissionais que eu tenho, ainda como aluno da ETEC, né, lá no começo da década passada, né, e depois voltando, tendo ela como minha diretora, né, como minha chefe, sendo subordinado dela. Mas, assim, é um modelo para mim, é um modelo de profissional, um modelo de educadora, de gestão, né, dentro de uma escola, entendeu? De condução, de apoio ao trabalho pedagógico, ao que um professor pode fazer, né? Então, assim, eu sempre admirei muito ela, é muito genuíno, é muito pleno o que eu sinto por ela, assim como pelos outros professores, né? Eu acho que essa formação do caráter que começou com o meu pai, com a minha mãe lá na infância, ainda hoje se faz por eles, né? Eu acho que quando a gente encontra pessoas como ela e como os outros colegas da ETEC Pedro da Arcádia, eu acho que isso vai se fortificando, vai tomando uma consistência dentro da gente. Isso faz toda a diferença. As pessoas que a gente encontra, né, na nossa profissão. E eu não tenho do que reclamar, né? Assim como ela, que para mim é uma grande amiga hoje, é um ser humano fantástico, né? Enfim,
soube me ajudar a encontrar o meu caminho das pedras, né, como professor, entendeu? Nós temos vários outros também lá dentro que ainda fazem isso até hoje, né? O meu diretor, o Daniel, no momento também, e assim como todo o corpo pedagógico, nós temos os meninos aqui que foram alunos de lá, né, e sabem do que eu estou falando. Então, assim, a gente tem que ralar, mas com pessoas como ela fica muito fácil. Ô Édipo, e você que tem essa bagagem assim, que arrecadou muita coisa na sua vida, você se sente um profissional realizado? Graças a Deus, graças a Deus. Eu acho que, assim, falar para você que tá bom, né, que chega, eu acho que era isso, não. Eu acho que a partir do momento que uma pessoa que faz o que eu faço, né, que trabalha com a docência, que é professor, fala, eu não preciso mais, tá bom do jeito que tá, eu já conquistei tudo que eu queria, eu acho que tem que mudar de profissão, porque tá equivocado. Né? O professor que ele acha que ele sabe tudo, ele, na verdade, é o primeiro a saber absolutamente nada. Né? Então, assim, graças a Deus, eu sempre trabalhei com essas metas, né? Com esse pré-estabelecimento na minha vida. Então, eu consegui me formar muito cedo na universidade e aí eu consegui fazer a minha pós-graduação, né? A minha especialização nessa área, na área de arte e educação também, né? Dentro do estabelecido. Agora eu estou dando um tempinho e, se Deus quiser, em breve, quem sabe a gente tentar um mestrado aí. Porque a gente não pode parar. Né? Não pode parar. Apesar de que eu acho que isso que a gente viu na Margarete, essa vivência, essa prática é muito importante. Eu acho que ninguém vai a lugar nenhum só com certificado hoje. E as pessoas, a academia no Brasil, ela está um pouquinho sucateada. Né? As pessoas ficam lá dentro elas viram traças de livros, né, ratos de laboratório, sem ao menos perceber, com passas imensas de certificados e de graduações e etc. Mas e essa prática? E essa experiência? E esse ter o que analisar? Né? E esse corpus para você estudar, para você poder avaliar o seu saber profissional e saber o que mais você precisa. Eu acho que é muito importante. É importante estudar, mas isso também eu acho que é valioso na vida do ser humano, né? Você tem algum sonho que você pensa em realizar em breve? Eu acho que sonhar, né, a gente sempre sonha, assim. É difícil falar de um sonho que eu penso em realizar em breve, né? Graças a Deus, conforme eu disse para vocês, assim, acho que as coisas mais imediatas da vida de um homem da minha idade, né, é ter um carrinho, né? Daqui a pouco querer trocar esse carrinho, né? É ter uma casa, é terminar uma faculdade, é poder se sustentar, é poder de vez em quando dar uma força na família para quem precisar. Eu acho que, graças a Deus, eu sou muito contente, né? Assim, então eu posso dizer que eu tenho isso, né? Que eu já consegui muita coisa em muito pouco tempo. Mas assim, o sonho é que continue tudo dando certo, que continue tudo nesse caminho, porque eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito do que eu faço como hobby, né? Eu gosto muito das pessoas que estão ao meu redor. É difícil às vezes eu acho que a autocrítica é muito importante, né? Assim como num dia você fala, nossa, eu escolhi a coisa certa, tal, que fantástico que foi o dia de hoje, no outro você fala, meu Deus, onde eu enfiei a minha vida? Mas eu aprendi logo cedo, né? No meu primeiro ano como profissional, depois de formado, que algumas pessoas muito mais experientes, né, que eu, como a Margarete, por exemplo, me disseram que a partir do momento que você tem essa autocrítica com o seu fazer profissional, é porque você ama o que você faz. Porque quando você cai na indiferença, é aí que você pode correr o risco aí de morrer muito cedo, de infelicidade, o que é pior. Né? E você se imagina fazendo outra coisa? Não sei, assim, eu gosto muito de escrever, né? Então essa coisa da caneta e do papel, do roteiro, do colocar as ideias, as histórias, de ver a reação das pessoas, sempre foi muito bacana para mim. O Turbulência, que foi o último espetáculo que nós fizemos, que vocês citaram, foi o primeiro espetáculo, não o primeiro inédito, porque foi sempre eu que escrevi, mas com personagens que são exclusivamente meus, né? Uma história nossa concebida do começo ao fim pelo Cena Voraz. Então, assim, isso me dá muita paixão, né? Ver o que as pessoas vão pensar, com quem elas vão se identificar, se elas vão entender, se elas vão rir ou não. É um trabalho fantástico. Eu acho que ver isso no palco é muito legal. É uma coisa que, assim, todo ser humano devia passar por essa experiência, né? Porque é como se você sonhasse e dali a alguns meses as pessoas dramatizassem, fizessem aquele sonho para você ver. É a mesma coisa. Então não tem como explicar para vocês o que a gente sente, como é passar por isso. Mas eu acho que muda a vida da gente. Então, assim, eu sou muito apaixonado por escrever. Eu acho que eu faria isso profissionalmente. É um dos meus sonhos, né? Não sei o que, não sei para quem, mas escrever,
né, ser pago por isso. Mas eu acho que dar aulas, né, especificamente de inglês, que foi para que eu me formei, eu acho que eu jamais pararia de fazer isso, porque eu sou apaixonado, tenho muito gosto por isso, tenho muito apreço por isso. Então, assim, eu acho que eu poderia até fazer outra coisa, mas parar de fazer isso, não. Eu acho que nunca. Não sei. Quem sabe, né? E para encerrar, Edipo, deixa uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente. Bom, uma mensagem... eu acho que é uma coisa que precisa, né? Parece até chatice de professor, mas não é. Mas é uma coisa que precisa ser dita, porque ao mesmo tempo que nós temos muitos jovens esclarecidos com relação a isso, tem muitas pessoas que não pensam e sempre acham que estão na sua razão. Eu acho que é a questão do respeito, da opinião. De você parar de olhar para frente, parar de olhar para trás e aprender a olhar para o lado. Né? Eu acho que os jovens aí, de uns 15 anos até a minha idade, até os 27, 30, né, precisam um pouco mais parar de agir por impulso. Né? E eu acho que esse é um sinal dos tempos, dessa questão das redes sociais, que a gente está com a carinha enfiada aí sempre, né? Em Facebook, etc. Então, acho que as pessoas precisam parar de... São dois pensamentos que eu tenho, na verdade. Elas precisam parar de pensar que elas têm que ter opinião formada para tudo. Né? Porque as pessoas, elas podem... É um conselho. E conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Né? Mas acho que tem muita gente que eu gostaria de fazer esse convite sobre isso. Né? Isso vai para todos os meus alunos, vai para todos os meus amigos, vai para quem eu não conheço, porque a gente está vendo aí como é que está o mundo aqui dentro e lá fora, né? Em função de... E aí que começa, as pessoas acham que uma simples postagem preconceituosa dela sobre qualquer coisa, sobre preconceito de cor, preconceito de sexualidade, sobre preconceito de classe social, a questão do homem e da mulher, as pessoas acham que aquilo vai ser inofensivo, mas elas não param para pensar no efeito borboleta, né? Que guerras no mundo, várias pessoas morrem em função disso, em função desse texto, dessa leitura e interpretação de texto. Né? Uma das primeiras coisas que eu aprendi na faculdade, né, com os meus mestres, foi que quando você escreve ou quando você fala, você perdeu, aquilo não é mais teu. 50% é a ressignificação do que o outro faz. Né? É a leitura que o outro dá para aquilo. Não, mas eu achei que o que você falou foi um insulto. Foi um convite a uma guerra. Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Não importa, está dito. Então, eu acho que são duas coisas. As pessoas precisam pensar que elas não têm que ter opinião formada para tudo. Que elas não precisam... e mesmo que elas venham achar que elas têm opinião para tudo, né, elas precisam pensar se eu quero a opinião delas. Se as outras pessoas vão gostar de ouvir aquilo daquele jeito. Então, eu acho que é um problema, talvez o mais forte que a gente esteja vivendo no Brasil hoje, entre os jovens, né, que é o público com quem eu trabalho. E eu acho que é um grande problema, as pessoas têm que ter um pouquinho mais de sensibilidade com relação a isso. Eu não estou falando de você não expressar a sua opinião, né, mas eu acho que é um crivo, né, é você pensar um pouco sobre o que e sobre o como você vai fazer isso. Porque eu acho que tudo pode ser dito, nada é sagrado, nada é sagrado. Né? É uma máxima da leitura e da interpretação de textos, né? Mas você tem que tomar cuidado. Eu acho que você tem que pensar no meio, você tem que pensar nas condições, você tem que pensar da motivação que você está falando isso. Então, eu acho que as pessoas, enfim, uma sugestão, né, para que a gente aprenda a viver um pouco melhor seria isso. Pensem um pouco. Né? A rede social deixa o jovem muito impulsivo. Né? Então, assim, as pessoas falam e dali a pouco elas se arrependem. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Tá aí, é tão legal, é tão divertido. Vamos usar isso para falar com os nossos amigos, para matar saudades dos nossos, né, entes queridos, não para começar guerras ridículas por assuntos banais. Porque eu acho que a partir do momento que isso passa a ser discutido em algo como uma rede social, há uma banalização de várias coisas que são sérias, né, e que não deveriam estar sendo discutidas ali daquele jeito. Acho que é isso. Obrigada, Edipo. Eu quero te agradecer em nome de toda a TV Fema. Eu sei que você tem bagagem para muitos no-alvos ainda, mas a gente precisa encerrar esse. Eu agradeço também Júnior Totti, Bruna Cunha. Então é isso. Até o próximo no-alvo.